Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Hoje, meus irmãos, nós vamos ter a ceia do Senhor. E esse texto fala sobre a ceia. E depois nós vamos dar uma olhada como que isso aconteceu lá, começou lá no Antigo Testamento, e vamos voltar para o Novo Testamento para a gente observar algumas coisas que são interessantes para nós, que estão ligadas à ceia. Mateus 26, do 17 ao 28. Eu não sei aí na sua Bíblia, mas na minha tem um título assim escrito: A Páscoa. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém. Senhor Deus, nós estamos em tua casa, nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Tu és o Senhor desta igreja, o dono desta igreja. Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Pedimos pela Tua graça e misericórdia que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações através desta mensagem. Fala conosco, Pai, com nós que estamos aqui, com os nossos irmãos que estão online. Alcança cada um, Pai, com a Tua palavra. Que não seja uma mera instrução, que não seja para saciar o intelecto, Pai, mas seja algo que provoque transformação na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Bem, meus irmãos, aqui Jesus está celebrando a Páscoa. Ele está celebrando a Páscoa porque ela foi instituída, na verdade, nós já vamos abrir lá, quando o povo estava saindo do Egito. O povo clamou para Deus, a vida estava muito dura, muito difícil, a escravidão ali era dura demais, o povo estava sofrendo demais, então o povo clama a Deus, pede socorro para Deus, Deus ouve e passa algumas instruções, que a gente já vai ler, para o povo que estava lá no Egito. E depois, quando você vai procurar, vai investigar, você vai encontrar em Deuteronômio, que a festa, que essa celebração lá de Êxodo que a gente vai ler, ela foi estabelecida como estatuto perpétuo, ou seja, era para fazer para sempre. Aí o que acontece? Esse texto que a gente leu aqui, Jesus estava obedecendo a ordem que foi deixada lá em Deuteronômio, celebrar a Páscoa
para sempre. Então agora Jesus convida os seus discípulos e estava ali ceando. Só que a gente vai perceber, meus irmãos, no final de tudo, no final da nossa investigação, que Jesus dá um outro sentido para a Páscoa, bem diferente daquele de quando começou, de quando foi instituída. Então eu quero convidar você também, sem esquecer desse texto que a gente leu, Jesus à mesa com os discípulos, partindo o pão, dizendo: olha, esse aqui é o meu corpo, olha, esse cálice aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não perde isso de vista. Vamos lá para Êxodo capítulo 12, Gênesis, primeiro livro, a gente falou aqui, depois Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do 3 ao 13. Vamos ler até o 14, que aqui também fala sobre estatuto perpétuo. Êxodo 12, do 3 ao 14. Depois que o povo pediu socorro para Deus, Deus clamou misericórdia, vieram as pragas. Aqui, antes de tudo isso, aqui veio as 9 pragas, agora era a 10ª, que é a morte dos primogênitos. Então Deus dá as orientações para Moisés, ele diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, preste atenção, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre, 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 sempre. Então, meus irmãos, aqui a Páscoa estava sendo instituída. O povo sofrendo demais. Moisés vai lá e fala para o faraó: deixa o povo ir adorar a Deus no deserto, liberta o povo, e Deus endurecia o coração de faraó para a honra e glória de Deus, e não deixava o povo sair, até que chegou o momento, Deus manda as 9 pragas, agora vai entrar na 10ª praga, e Deus fala: olha, agora é preciso que haja sacrifício e sangue, vai ser necessário um cordeiro, e o sangue do cordeiro vocês vão passar na porta das casas, vocês vão estar preparados, sandália nos pés, cajado na mão, tudo prontinho, porque vocês vão ter que sair daí rapidinho. Aí, meus irmãos, o povo todo entra na casa, conforme as famílias, conforme
a carne que havia lá, o cordeiro, o tanto de pessoas que precisavam comer, fecham a porta, e antes disso passaram sangue nos umbrais da porta. Todo o umbral da porta continha o sangue de quem? Do cordeiro que havia sido sacrificado, para que houvesse comunhão. As famílias estavam se preparando para sair do Egito. Aquele momento era um momento de fortalecer a fé, de fortalecer o conhecimento do Senhor, de fortalecer o senso de obediência a Deus. Meus queridos, e o Senhor diz assim para eles: olha, quando, uma hora ele se refere ao meu anjo, outra hora ele se refere a ele mesmo, quando eu passar pelo Egito, e eu ver o sangue no umbral da porta, eu vou pular essa casa, eu vou passar por cima dela, eu não vou, porque Páscoa no hebraico significa passar por cima. A palavra Páscoa, o significado dela é passar por cima. Então eu vou ver o sangue do cordeiro no umbral da porta, eu não vou entrar nessa casa, não vai morrer ninguém ali, porque o sangue do cordeiro que está na porta, já significa que alguém morreu no lugar das pessoas que estão aí dentro. Eu vou reconhecer as casas que pertencem a mim, que fazem parte do meu povo, e eu falo e vou arrepiando, que fazem parte do meu povo por causa do sangue do cordeiro que está na entrada desta casa. Aí não vai haver morte, ali não vai haver pesar, não vai haver choro, ali vocês estejam prontos, se fortaleçam, comam, se preparem, porque vocês estão saindo da escravidão, meus queridos. Só que lembra que eu falei que há uma diferença do início da ordenação da Páscoa para aquela Páscoa lá na frente, quando Jesus chama os seus discípulos para cumprir um estatuto perpétuo. Então se liguem, porque agora nós vamos ir desvendando esse mistério. Meus irmãos e irmãs, essa Páscoa, esse sacrifício, essa atitude que Deus mandou o povo tomar, é porque o povo estava saindo da escravidão física. O povo não aguentava mais o jugo sobre os ombros deles, e Deus estava ouvindo um pedido de socorro, e estava fez todo esse processo, para que Faraó se dobrasse, para que Faraó reconhecesse que Deus era o Deus dos deuses, era o verdadeiro e único Deus, e deixasse o seu povo ir, e cumprisse a ordem de Deus, e o sangue do cordeiro foi colocado ali, para que ninguém do povo de Deus morresse. Só que bem antes disso, meus irmãos, bem antes do povo ir para o Egito, bem antes de o povo se tornar escravo no Egito, lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele conta para a gente, meu irmão e minha irmã, que o povo já era escravo de outra coisa. Não era só uma escravidão física, uma escravidão que judiava só do corpo, mas era uma escravidão, meus queridos, que mata a alma. Abra comigo, vai filmando isso daí. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Bom, todo mundo aqui já sabe, o Senhor criou o homem, criou a mulher, fez um jardim, lá tinha de tudo que o ser humano precisava, para ele viver muito, 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 muito bem. No 2,16, Deus fala assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus queridos, aí a serpente vai lá, engana a mulher dá também do fruto para o homem,
desobedecem, comem o fruto que Deus havia dito que não era para comer. E aí o texto que a gente vai ler no capítulo 3, versículo 8 em diante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei, não comesses? Comeu. Versículo 23, pula lá para o 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meu irmão, minha irmã, antes do povo ser escravo, aconteceu a pior tragédia que poderia ter acontecido. Deus fez o homem para ter comunhão com Ele. Deus fez o ser humano para ter comunhão, o homem e a mulher para ter comunhão, para andar. Tanto que a palavra de Deus diz que todo dia pela virada do dia, quando ia ficando de tardezinha, o Senhor ia lá passear no jardim, conversar com o homem, com a mulher, ter um tempo de comunhão. E aí, Adão, como é que foi seu dia? Tanto que Deus não acha e fala: Adão, cadê você? Adão, onde é que você está? Estavam escondidos. Por quê? A desobediência, o pecado do ser humano, o pecado de Adão, fez com que o ser humano perdesse a comunhão com Deus, perdesse o seu relacionamento íntimo com Deus. O salário do pecado é a morte, nós já vamos ler isso. O homem, o ser humano morreu diante de Deus, foi expulso do jardim. Jardim do Éden significa, a palavra Éden, desfrute. Era um lugar onde o homem podia desfrutar, experimentar, provar, sentir o gosto, sentir a sensação de estar com Deus, de caminhar com Deus, de ouvir a Deus, de falar com Deus. Era aquele momento especial, aquele tempo, aquela vida especial que Deus havia preparado para o ser humano estar com Ele. Mas por causa da desobediência, o ser humano perde a comunhão, o ser humano é colocado para fora do jardim, para fora do lugar onde ele podia desfrutar da presença de Deus. E, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você: não tem escravidão física, não tem chicote, não tem martelo, não tem que possa ser pior, mais dolorido, mais triste do que estar longe de Deus, do que estar fora da comunhão com Deus. Porque hoje nós sabemos, por exemplo, na Coreia do Norte, onde é proibido ser cristão, onde é proibido frequentar uma igreja, onde é proibido ler a Bíblia, onde as pessoas que são presas têm suas posses tomadas, confiscadas pelo governo, são lançadas em um lugar de castigo, em uma prisão, um lugar de confinamento, comem barro. E as pessoas estão ali, mas elas não estão presas no Senhor, porque elas amam ao Senhor. As pessoas estão ali, estão cantando hinos de louvor ao Senhor, porque a alma rejubila, embora sejam escravos, sejam tratados como pior do que os animais são tratados, meus queridos. Elas têm a alma cheia de alegria. Mas o ser humano pecou. Lá em Êxodo, existe a Páscoa que pode livrar o ser humano da escravidão física, mas ela não pode livrar o ser humano da escravidão do pecado. Abra sua Bíblia comigo lá agora em Romanos, é o texto, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3,
é um dos textos. Olha lá, Romanos capítulo 3, versículo 10, depois o 23. Como, Romanos 3, 10 e depois o 23. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não sobrou umzinho para fazer remédio. Não há justo. E o 23, por que não há justo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meu querido, todos, mas pastor, eu não estava lá, eu não tinha nem nascido, eu nem sonhava, sei lá onde é que eu estava, mas lá não estava. Eu não fui com Adão, eu não estava com Eva, eu não comi fruta nenhuma, eu não comi nada, eu não fiz nada, não desobedeci nada. Por que que todos pecaram? Capítulo 5, um pouquinho mais adiante, escuta só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Meu irmão, minha irmã, o gene do pecado vem se desenvolvendo na humanidade desde a sua existência, desde o pecado de Adão. Quem é esse homem aqui? Adão, o primeiro. Adão e Eva foram gerando pecadores. Logo após, o filho de Adão mata o outro, e aí você já conhece a história. E o pecado veio se desenvolvendo. Meu irmão, será que o pecado do outro tem algum efeito sobre a minha vida? Aqui é um princípio. O pecado de Adão chegou até mim, e vai chegar até, enquanto Jesus não voltar, o pecado de Adão vai estar fazendo efeito. O pecado de Adão vai estar operando na vida das pessoas. Gente, mas eu faço boas obras, mas eu sou bonzinho, eu dou comida para o pobre. Poxa, que legal, continua. Mas isso não é capaz de te livrar do pecado. Domingo passado nós falamos aqui sobre Isaías 59, 1 e 2. A mão de Deus não está encolhida, o ouvido de Deus não está surdo para que nos ouça, mas a iniquidade, a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus, meus queridos. E agora sim, Romanos 6, versículo 23, primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Primeira parte do versículo. Continua, graças a Deus esse versículo continua, mas nós estamos falando ainda do pecado. O salário do pecado é a morte. Meu irmão, minha irmã, o pecado tem consequência. O pecado tem consequência. O pecado tirou a gente da comunhão com Deus, de viver com Deus, de ouvir perfeitamente a voz de Deus. O pecado nos matou. E a ceia que foi celebrada, a Páscoa que foi celebrada lá no Egito, ela não tinha o poder de nos libertar. Ela não conseguia nos libertar. Mas então nós aprendemos aqui, também no domingo passado, eu gosto de puxar alguns versículos para a gente ir amarrando, alguns textos, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, que Jesus, nos fez a reconciliação, que Jesus nos deu o ministério da reconciliação, Ele nos fez embaixadores de Deus. O pecado, a morte, a separação, meu irmão, minha irmã, não teve a palavra final, não bateu o martelo, mas houve a oportunidade. O Senhor vem e nos traz a oportunidade, meus queridos, de voltarmos a andar com Deus, de voltarmos a caminhar com Deus, lá agora no jardim pela fé, de caminharmos com Deus, de buscarmos a presença de Deus, e Ele poder falar, Marcos, eu falar, eis-me aqui, Senhor, o sangue de Jesus me lavou. Ele falar, Alessiane, eis-me aqui, Senhor, o sangue de Jesus me lavou. Hoje eu me escondo atrás do sangue de Jesus.
eu me escondo atrás de Jesus, porque quando o Senhor olha para mim, o Senhor me vê purificado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, pela presença de Jesus na minha vida. Sim, Senhor, nós podemos ter comunhão graças ao sangue de Jesus. Sim, Senhor, eu posso ouvir a Tua voz, eu posso caminhar contigo graças ao sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter se reconciliado comigo, por me fazer um embaixador da reconciliação, Senhor. E meus irmãos, nós precisamos ter isso muito bem claro. Não tem outro. É só Jesus. Não tem outro antídoto para o pecado. Não tem outra forma, não tem outra pessoa, não tem outra maneira. E eu quero que você leia comigo 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Meu irmão, mediador é aquele que se interpõe entre duas pessoas que estão num pleito. Hoje a gente conhece o mediador, é um advogado. Hoje tem lugares, eu até vi algum dia, estava andando por aqui em Catanduva, eu vi um lugar que era chamado alguma coisa assim de conciliação. Quando você tem algum problema na justiça, ao invés de você lá encher os tribunais, você vai, eu esqueci o termo, num lugar desse de conciliação, a pessoa que está lá vai fazer a mediação entre você e a pessoa com que você está brigada, com que você está tendo uma causa. E aqui, meu irmão, minha irmã, como a gente viu lá em Gênesis, não esquece, o Senhor colocou a gente para fora da presença dEle, para fora do jardim. A mão de Deus não está encolhida, o ouvido não está surdo, mas a nossa iniquidade nos afastou de Deus. E aqui a palavra está dizendo assim: olha, tem um mediador, diga, um mediador, esse mediador é Cristo, ele se interpõe, ele é o nosso advogado junto ao Pai, ele reconcilia, o único. Não tem pastor Marcos para fazer isso, pastor Alessiano, não tem Murilo, não tem João, Maria, não tem, meu querido, é o único mediador, só há um mediador, só um que pode fazer essa parte diante de Deus, Jesus Cristo. E é aqui, meu irmão, você lembra lá da Páscoa, lá do começo, lá do Êxodo, mata um cordeiro, passa o sangue nos umbrais. Quando o espírito de morte passar por aí, vai olhar, opa, aqui já morreu alguém, já foi sacrificado, eu não vou entrar nessa casa, eu vou passar por cima, a Páscoa do Senhor. Abre a sua Bíblia lá em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 29. João 1, 29. João Batista estava lá pregando, falando, fazendo as coisas dele, quando de repente ele olha e vê Jesus, aí ele diz uma coisa: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, leiam comigo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler mais forte agora que a gente pegou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, minha irmã, agora Jesus, ele não é mais aquele animalzinho que foi sacrificado lá no Antigo Testamento. Ele é o Deus vivo, ele é o Deus presente. A palavra de Deus diz que ele é
o Emanuel, o Deus conosco. E quando João Batista olha para ele, ele faz a afirmação mais certa da história: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque como o sangue do Cordeiro lá atrás, no Antigo Testamento, foi passado na porta da casa, para que o espírito de morte não entrasse ali, não matasse aquela família, porque o sangue do Cordeiro estava na porta. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus. Agora Jesus, o próprio Deus, iria verter o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que aquele que é lavado pelo sangue de Jesus Cristo não pereça, para que não haja morte, a morte dá lugar à vida, pelo sangue de Jesus, que é derramado sobre a vida daqueles que creem, daqueles que o aceitam como único Senhor, único mediador. Meu querido, essa é a diferença no Novo Testamento da ceia. O Senhor Jesus Cristo, ele, de uma maneira simbólica, ele toma o pão e parte, como dizendo: lembra daquele cordeiro que foi rasgado para que as pessoas comessem e se fortalecessem? Então eu sou esse cordeiro, este é o meu corpo que é dado por vós. Logo depois de seus discípulos comerem, ele toma o suco, o vinho na época, e mostra, diz assim: olha, esse aqui, lembra do sangue que foi passado lá nos umbrais? A morte não ia entrar, então este é o meu sangue que é dado para muitos. Esse é o sangue da nova aliança. Que nova aliança? Não é mais lá do Antigo Testamento, é um novo tempo, é uma nova história. Hoje é o sangue da nova aliança, o sangue da graça, é o sangue onde o Senhor está me colocando no lugar de muitos, para que eu pague o preço, para que eu pague a consequência do seu pecado, para que você não morra. O Senhor vai olhar para mim, Ele vai me ver, não, Ele vai ver o sangue de Jesus sobre a minha vida, Ele vai passar brigado comigo, mas Ele vai ver: esse tem o sangue de Jesus, então esse faz parte do meu reino, esse faz parte da comunhão, com esse eu posso caminhar, com esse eu posso falar, com esse eu posso orar, porque o sangue de Jesus está sobre ele. E meu irmão, minha irmã, é individual. Não adianta mais um membro da família hoje crer em Jesus Cristo e falar: não, está todo mundo salvo. É individual, a salvação é pessoal e é intransferível. Cada um precisa tomar a decisão diante de Jesus, e é isso que ele está falando na ceia. Esse é o meu corpo, esse é meu sangue. E só um parênteses: às vezes a gente vê algumas pessoas orando, talvez desavisado, e ora assim: Deus, tal coisa, tal coisa, tal coisa, amém. Deus, não sei o que, pá, abençoa, cuida, que o seu nome seja engrandecido, pá, amém. Meu querido, a palavra de Deus nos ensina sempre a orar em nome de Jesus. Nós não temos moral para falar com Deus sem a intercessão de Jesus. Por isso Jesus tomou o nosso lugar, por isso Ele é o mediador da nova aliança. Porque nós, sem Jesus Cristo, nós não podemos nos achegar à presença do Senhor. Se a gente for orar assim, amém, nós estamos orando em nosso próprio nome. Estamos falando de nós mesmos. O nosso CPF está sujo lá em cima, meu querido. O nosso nome está sujo lá em cima, ele precisa ser mediado, lavado pelo sangue de Jesus. Por isso, você vai encontrar, hoje não é o tema, mas você vai encontrar várias vezes o Senhor Jesus: se você pedir isso em meu nome, se você fizer tal coisa em meu nome, se você me buscar em meu nome, ou seja, através de mim, através da minha mediação, você pode chegar ao Pai. Através da minha mediação, você vai ter o seu pedido atendido. Tudo isso, meu querido, nós temos que lembrar quando nós ceiamos. Às vezes a gente põe um hino fúnebre, às vezes a gente baixa a cabeça e vem com uma carinha triste. Meu querido, como a Páscoa lá do Antigo Testamento foi ordenança: olha, celebra isso de forma perpétua,
para vocês lembrarem que Deus tirou vocês da escravidão do Egito, continua sendo perpétuo, só que de uma outra forma, um novo sentido, um novo significado. Agora é o Cordeiro se entregando, é o próprio Cordeiro se entregando pelos pecados das pessoas, é o próprio Cordeiro tirando a possibilidade daqueles que creem no nome dele morrerem, perderem a vida, irem para o inferno. É o próprio Cordeiro falando: olha, eu te dou a vida eterna. Sabe, meus queridos, é uma celebração, é um momento de alegria. Puxa, eu vou comer, eu vou fazer parte disso. Se eu tenho Jesus na minha vida, eu vou fazer parte disso. É como se a gente estivesse celebrando uma festa. É para ser uma festa. Eu não morro mais, eu não vou para o inferno, a minha carta de dívida foi rasgada. O inimigo vai ver o sangue de Jesus em mim, não toca, não tem poder, não me leva, não me conduz, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da carne do Cordeiro que foi rasgada no meu lugar. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. Por isso, meus irmãos, quando a gente vai ceiar, a gente fala: olha, você que está em comunhão com Deus e com a tua igreja, a mesa não é da igreja presbiteriana independente do Brasil. Essa mesa, esses alimentos aqui, fazem parte do reino de Deus. Quem é o pastor para falar você não, você sim, você não? Cada um examine-se a si próprio. Você tem comunhão, porque eu já falei outra vez aqui, sentar-se à mesa com um judeu na época, a mesa, o estar à mesa, é um símbolo muito forte de comunhão. Não é qualquer um, não é um conhecido, não é alguém que você viu, conversa todo dia lá na padaria, não, é alguém que tem intimidade. Sabe aquela intimidade que Deus deu lá no começo? De caminhar no jardim, de conversar, de ouvir a voz e tal. É essa comunhão que estava quebrada, mas Jesus com o seu sangue restaurou. Então, toda vez que você vier participar da ceia, pastor, eu estou em pecado, eu pequei, meu querido, você tem um mediador. Você tem um mediador. Domingo passado a gente estudou isso aqui. Um mediador que põe fim nas obras do diabo. Um mediador que quebra as correntes, que quebra o jugo. Um mediador que te faz livre, que te liberta de qualquer coisa que o inimigo tenha colocado na sua vida, de qualquer desvio de caminho, de qualquer desvio de rota. Basta você clamar, basta você entender: o sangue de Jesus me liberta de todo o pecado, e se prontificar diante de Deus: Senhor, daqui para frente, daqui para diante, eu me rendo ao teu senhorio. E João 14,6 fala assim: Jesus falando dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, pela mediação de Jesus. Ninguém. E agora resta você saber: você crê em Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Porque se você vem participar da mesa de um estranho, não há comunhão, não há o menor sentido, mas isso é você que sabe. Agora, se você não tem essa convicção, eu posso participar da mesa, não pelos meus méritos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Meu querido, é porque Jesus ainda não habita na tua vida. Mas você não precisa ficar de joelho no milho, você não precisa pagar a promessa, você não precisa arrastar a cruz, você só precisa crer, entregar a tua vida para Jesus Cristo, e sempre se lembrar do sacrifício dele através da cruz. João Calvino, ele defendia que todos os domingos, que toda reunião fosse celebrada a ceia do Senhor, toda reunião, para que em todo momento os irmãos e as irmãs, os fiéis, os crentes,
estivessem sendo lembrados do sacrifício de Jesus que foi feito na cruz. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, o sangue de Jesus te liberta de todo pecado.